E mais ainda a vocês, né, a nós, por estarmos respondendo a isso. Glória a Deus. Amém. E eu acho que não poderíamos ter um tema melhor, né, do que esse tema que foi colocado, né, o zelo pela tua casa me consome. E falando um pouco sobre isso, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, uma palavra que tem relação com a profecia do profeta Ageu. A gente vai ler o profeta Ageu, tá? A profecia que ele fez, que ele faz uma profecia relacionada ao cuidado com a casa de Deus. Mas antes de a gente começar a ler Ageu, eu quero ler algumas passagens rápido no livro de Esdras, só para contextualizar vocês. Quem me conhece sabe que eu gosto de contextualizar, né, dar um fundamento, né, uma base, para que a gente entenda qual é o cenário da profecia de Ageu, né? Ageu fez uma profecia, na verdade o Senhor falou através de Ageu, e para a gente entender o que é que estava acontecendo naquela época, né, para entender por que Ageu profetizou aquilo. Então, primeiro eu quero ler rapidamente Esdras 1, capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, o que foi que aconteceu aqui? Voltando um pouquinho ainda, né? Algumas partes eu vou contar para vocês, né, para a gente não ler muito texto. Mas a gente sabe que o rei Davi, alguns anos atrás, alguns séculos atrás, antes dessa passagem, ele propôs no coração dele de construir uma casa para Deus. Porque um dia, está escrito isso no livro de 2 Samuel, capítulo 7, o rei Davi, ele olhou para a casa dele, a própria casa dele, ele fez: eu habito em um palácio feito de cedro, né? Cedro era uma madeira rara da época. Ele dizia: a tenda do Senhor e a arca do Senhor, ela habita em uma tenda. Então ele propõe no coração dele construir uma casa para Deus. Até então, não haviam templos, né? Não haviam sinagogas e nada semelhante a isso que nós temos. Nós costumamos chamar esse nosso prédio aqui, essa nossa edificação, de casa de Deus, né? Até então a casa de Deus era um tabernáculo, uma tenda feita com tendas, né? E até o rei Davi propôs no seu coração. E não foi ele quem construiu, mas foi o seu filho Salomão, alguns anos depois, construiu o templo, que é conhecido até hoje como o Templo de Salomão. É um templo, uma construção belíssima, grandiosa. Alguns que já viram e acompanharam, né, o bispo da Universal tentou fazer uma réplica em São Paulo do Templo de Salomão. Era algo mais ou menos parecido com aquilo, aquele luxo todo. Porque um dia Davi colocou no seu coração: eu habito em um palácio feito de cedro, e a arca do Senhor habita apenas em uma tenda. E ele construiu esse templo depois, mas depois dele, o filho dele, né, construiu Salomão, e depois de Salomão, outros reis vieram, vários reis, reis após reis, e chegou um tempo que os reis começaram, e todo o povo, não só o rei, como todo o povo, fazer o que era mal perante ao Senhor, a pecar, a ir atrás dos deuses da terra, a idolatria, até que um dia Deus levantou Jeremias, e ele profetiza que o povo de Israel seria levado cativo ali de Jerusalém,
e eles passariam por um cativeiro de 70 anos. Até que esse tempo aconteceu. Veio um homem, né, chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia na época, que estava construindo vários territórios. Ele foi até Jerusalém, guerreou contra Judá, derrotou os judeus e os levou cativo até a Babilônia. E quando ele derrotou, ele destruiu esse templo. Então, esse templo que Salomão construiu para ser a casa de Deus foi destruído. Ok? Tudo foi destruído, ele ficou em ruínas. E ele levou todo o ouro da casa de Deus, né? Tudo aquilo que, toda a riqueza, todos os tesouros, todos os utensílios, ele levou, tirou de Jerusalém e levou para a Babilônia. E junto com ele, vários homens e mulheres e crianças. Ainda ficaram alguns poucos moradores lá, mas basicamente Jerusalém ficou sitiada. Jeremias profetizou que isso aconteceria por 70 anos. Aí chega aqui nessa passagem de Esdras, ele diz, depois de Nabucodonosor saiu, outros reis foram assumindo a Babilônia, até que chegou Ciro, o rei da Pérsia, conquistou a Babilônia. E no primeiro ano do reinado de Ciro, para que se cumprisse a palavra de Jeremias, que o povo ia passar 70 anos no cativeiro, então passaram 70 anos aqui, Ciro se levanta e ele dá um decreto. Ele diz que todos aqueles que servem ao Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, eles poderiam voltar para Jerusalém para edificar a casa de Deus que estava em ruína. Então esse é o contexto, okay? Esse é o cenário. Ele permite que todo o povo de Deus volte a Jerusalém. Ok. No capítulo 2 de Esdras, ele diz quem são aqueles que voltaram. Então ele diz que depois de Ciro decretar isso, ele permite que o povo volte para reconstruir a casa de Deus. E aí ele diz quem são. Ele não vou ler o capítulo 12, mas se você for ler, ele vai apenas dizer nomes. Depois ele diz que o total foi mais ou menos uns 42 mil homens que voltaram para essa obra de reconstrução da casa de Deus que estava em ruínas em Jerusalém. E no capítulo 3, versículo 1, ele diz, em chegando o 7º mês, 7 meses depois que Ciro permite, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, em algumas traduções vai dizer Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, que foi o governador nesse período, e seus irmãos, e eles ali iniciaram. Aqui iniciou a reconstrução da casa de Deus. E eles começaram edificando um altar a Deus. E ali ofereceram holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram ofertas nele, ofertas sobre ele, e holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos. Então aqui inicia a restauração e a reconstrução da casa de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi construir um altar, de todo aquele templo grandioso de Salomão, luxuoso, estava em ruínas, os muros derrubados, as portas derrubadas. Eles construíram um altar, edificaram as bases e celebraram ali a festa dos tabernáculos. No versículo 8 diz que no 2º ano, agora um ano depois, da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro de Jerusalém, começaram finalmente a obra da casa do Senhor. No 1º ano, no 7º mês, eles apenas edificaram um altar. No 2º ano, provavelmente eles passaram esse tempo juntando material, madeira, ouro, talvez ali os materiais que eles precisavam. E ali eles iniciaram, de fato, no 2º ano. 2 anos já se passaram. Iniciaram a obra da casa do Senhor e reedificar o templo que estava destruído. Ok, capítulo 4, versículo 1 diz, ouvindo os adversários de Judá.
e de Benjamim, que os que voltaram do cativeiro estavam edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel. Eles chegaram a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar com vocês, porque assim como vocês, esses aqui eram os samaritanos, o pastor uma vez ministrou, né, sobre a mulher samaritana e falou do povo samaritano aqui. Os samaritanos chegaram e falaram: deixa-nos edificar com vocês, porque assim como vocês buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Josua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Versículo 4, isso aqui é importante. Então as gentes, os povos daquela terra, desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. Então o que aconteceu aqui? Eles começaram no segundo ano a edificar a casa de Deus, e os inimigos chegaram e armaram um plano ali, né? Não, deixa-nos edificar com vocês a casa de Deus. Aí Zorobabel fala: não, porque vocês não têm nada conosco. Isso aqui é entre nós e Deus. Né? A gente sabe quem vocês são, já trouxeram mentira ali, né? Porque nós já sacrificamos a Deus. Né? É mais ou menos uma verdade, mas eles distorceram ali um pouco para enganar o povo. E Zorobabel fala: não. Então os inimigos, eles começam, a Bíblia diz, a colocar empecilhos. E eles começam a levantar conselheiros e fazer a cabeça dos governadores e dos conselheiros do povo para começar a levantar decretos e impedir o povo de construir o templo ao Senhor. E isso acontece. Os filhos de Deus, os 42 mil homens que vieram do cativeiro para reconstruir a casa de Deus, eles param a obra e passam 16 anos a obra parada, a partir desse momento. E o capítulo 4 é todo ele contando como foi que os inimigos fizeram para frustrar. Entra aqui no meio até a história de Esther, né, do rei Assuero, né, que foi ali um plano que os inimigos tramaram para fazer o povo de Israel se preocupar com a própria vida, porque o decreto do rei Assuero foi para destruir o povo de Israel. Então eles precisavam parar a obra de Deus para se preocupar em se defender. Então várias coisas que foi feita ao longo desses 16 anos para impedir que o povo edificasse o altar e a casa de Deus, o templo do Senhor. E eles tiveram sucesso. Então finalmente a gente chega no capítulo 5, quando ele diz: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. 16 anos depois, se levanta Ageu, dá uma profecia a Zorobabel, que tinha parado de edificar a casa. Zorobabel tinha parado. Por 16 anos ele fala: Zorobabel, assim diz o Senhor. Ele dá uma profecia. Depois dessa profecia, Zorobabel ele volta a edificar a casa do Senhor. E conclui finalmente, né? Depois de 3 anos, que era uma obra grande, ele conclui. Mas o que foi que Ageu falou? O que foi que Ageu falou que motivou Zorobabel e o sacerdote Jesua a continuar a edificação da casa de Deus? Agora aí, então, contextualizado para todos vocês, vamos ler Ageu capítulo 1. É bom aqui, foi mais rápido que eu aqui, né? Mas eu vou seguir daqui porque... Então, Ageu capítulo 1, ele diz, versículo 1, no segundo ano do rei Dário. Porque lembra que a gente leu que ele disse que os inimigos de Israel impediram que eles continuassem a obra desde o segundo ano
do rei Ciro, até o 2º ano do rei Dário. Passaram vários reis, foram 16 anos, até chegar Dário. E aí, quando, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A quem? A Zorobabel, o governador que estava lá em Jerusalém, edificando a casa de Deus. Filho de Salatiel, o governador de Judá. E a Josué. Lembra que eu disse que Jesua também era chamado de Josué. O filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, olha o que o Senhor disse. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa do Senhor permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Alguém aqui já teve essa sensação? Que o seu salário parece que vai para um saquetel furado? Isso é tão realidade que vira até meme no dia de hoje, né? A gente fala, hoje é dia 6, recebi meu salário ontem e já acabou. Já os memezinhos lá, né, da internet. Já não tenho mais nada no meu salário, já estou devendo, já fiz dívida para o mês que vem. Aí todo mundo ri. Agora olha o que diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subam ao monte e tragam a madeira e edifiquem a casa do Senhor. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e esse que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. É dura essa palavra. Mas o Senhor, ele diz que ele com um assopro dissipou o que o povo estava colhendo. Ele disse, eu mesmo foi quem fiz faltar para vocês. Por quê? Porque a minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho. Deus estava dizendo, eu mando o céu não descer o orvalho sobre vocês. E a terra retém os frutos. O Senhor estava dizendo que Ele ordena que a terra não frutifique. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, Salatiel, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. Aí a gente volta lá para Esdras e volta a edificar a casa do Senhor. Esse mesmo profeta Ageu, essa construção do templo é o que nós chamamos do segundo templo. O primeiro templo foi construído por Salomão. O segundo templo foi construído por Zorobabel, depois dessa profecia de Ageu. E aqui em Ageu, mais na frente, é aquela famosa profecia que ele diz, a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. E depois dessa reconstrução é quando acontece também aquele famoso passagem dos levitas adorando ao Senhor e eles choravam porque se lembravam da antiga casa e alguns riam, outros choravam e se misturavam. Alguns passaram 70 anos, né, cativeiro Babilônia, alguns ainda estavam vivos, né? Aqueles que viram o primeiro templo, alguns deles ainda estavam vendo se levantar o segundo. Agora, eu acho que essa profecia de Ageu, ela tem tudo a ver com o tema do zelo da tua casa me consome. Porque zelar pela casa de Deus significa cuidar da casa de Deus. E aqui a profecia de Ageu é, vocês estão zelando pelas suas próprias casas,
enquanto que a minha casa permanece em ruínas. E aqui traz um conceito que eu não vou dizer que ele sempre acontece, mas aconteceu aqui em Ageu. Que é um conceito que a gente chama de suficiência. Algo bastar, algo ser suficiente. Porque quando a gente se preocupa, o que seria uma prosperidade? A prosperidade que Deus nos dá. Prosperidade não tem a ver com a quantidade. Ela tem a ver com aquilo que Deus dá ser suficiente. Entendido isso? Amém. E aqui, o que estava acontecendo era que o povo semeava, colhia e não era suficiente. Ele diz, vocês colhem, comem e não se fartam. E ainda falta. Vocês bebem e não se saciam. Recebem o salário e parece para colocá-lo num saquetel furado. Então, que não importa a quantidade. Talvez alguns aqui recebiam muito salário, colhiam muito, mas sempre parecia que faltava. A gente tem tendência de associar a bênção de Deus ou a graça de Deus sobre alguém pela quantidade ou a multidão de bens que você recebe. Mas como eu já falei, né, na verdade, a bênção de Deus se revela em ser suficiente. Amém? Até que chega talvez o ápice da suficiência de Deus, né, que para mim é Paulo, quando ele diz, ele fala, a tua graça me basta. Isso para mim é o ápice da suficiência. Ele diz, né, Paulo ele diz também, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei viver na abundância, sei viver na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me pôs um espinho na carne, eu pedi 3 vezes que Ele retirasse, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você ter essa sensação de suficiência, né, de completude, né, de plenitude. Não se você tem muito ou tem pouco, mas que você tem o suficiente. Que o que você vive, você está no lugar onde você deveria estar. Esse é o maior sinal de que a bênção de Deus está sobre você. E aí eu quero começar, né, pedindo para cada um faça essa reflexão, né? Como é que você se sente cada mês que vira, né? Se você tem essa sensação de suficiência, obrigado, Senhor, nada me falta, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou você fica aperreado, parece que teu salário está no saquetel furado, né? Como é que você se sente? De acordo com esse livro, a profecia de Ageu, essa sensação, ela vem do próprio Senhor. E eu não sei, né, não vou dizer aqui, afirmar que isso é uma regra de Deus para todo mundo. Não sei, mas foi para esse povo aqui. E foi por quê? Porque o Senhor queria chamar a atenção de todo o povo para voltar ao zelo pela sua casa. Todo o povo faltava-lhe zelo pela casa do Senhor. E ele chega a dizer assim, vocês dizem que ainda não chegou o tempo de edificar a casa de Deus. E talvez eles tinham razões, né, justificativas. Porque os assírios, os persas estão se levantando contra nós para nos destruir. Porque eles deram um decreto para fechar as igrejas, né? Mandaram ali fechar e a gente não pode ir para lá e fazer, então a gente teve que obedecer. Talvez eles tinham milhões de justificativas. Porque a gente teve que se defender, senão a gente iria morrer numa guerra. Porque está faltando comida aqui para minha casa e eu teve que dedicar meu esforço e todos os meus frutos para poder saciar a minha família. Sempre teve uma justificativa. E Ageu, ele diz assim, mas tudo isso que está acontecendo para vocês, e vocês têm que trabalhar mais, e nunca é suficiente, é exatamente porque vocês não estão zelando pela minha casa primeiro. Não é que é errado, né, você zelar pela sua casa e edificar as suas próprias coisas. Obviamente que não. Mas o Senhor ele disse, ao passo que a minha casa está em ruínas, cada um se preocupa com a sua própria casa. Por isso o próprio Senhor, ele fez oposição.
E ele chamou o povo a cada um: largue agora um pouco a sua casa e volte a edificar a casa de Deus. E graças a Deus que Zorobabel respondeu e todo o povo edificou, Senhor. Isso para mim tem tudo a ver com zelar pela casa de Deus, né? Porque aquele que tem um homem como Davi, que disse: Senhor, o zelo pela tua casa me consome, jamais deixaria isso acontecer. Davi jamais deixaria isso acontecer. Pelo contrário, Davi, ele quando junta todo o material para edificar, Davi não construiu, quem construiu foi Salomão, mas ele deixou tudo pronto para Salomão. Se você ler lá na palavra de Deus, todo o ouro, toda a madeira, todo o material já estava pronto. Davi levantou. E ele diz que ele levantou da sua própria, dos seus próprios recursos pessoais. Tudo que Davi tinha, ele levantou uma porção e juntou também entre todo o povo e deixou tudo pronto. Salomão só teve que ordenar: construam. E eles construíram. Davi jamais deixaria isso acontecer. Sabe por quê? Porque no Salmo 26, 8, Davi ele diz assim: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, o lugar onde a tua glória permanece para sempre. Davi ele disse diversas vezes: eu amo a casa de Deus. Ele chega em outros salmos a dizer: eu não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não preparar um lugar, uma casa para o Senhor Deus de Israel. Quem zela pelo Senhor, pela casa do Senhor, vai sempre priorizar a casa de Deus, a sua própria casa. Parece-me que zelar, o zelo da tua casa me consome. Ele sempre vem. Escuta o que eu vou dizer, tá? E segura isso, porque lá mais na frente a gente vai pregar isso de volta. Zelar pela casa de Deus, sempre em algum momento, vai contrapor, vai fazer uma oposição a zelar pelas suas próprias coisas. Tá? Zelar pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, as coisas de Deus. Em algum momento vai fazer contraposição a zelar pelas suas próprias coisas. Davi quando ele disse, o zelo da tua casa me consome, antes disso ele disse que os próprios irmãos dele zombavam dele, né, e o desprezavam. Ele disse que os inimigos zombavam dele. Mas ele diz: por quê? Porque o zelo da tua casa me consome, Senhor. Ele está dizendo que ele estava perdendo aqui, porque ele tinha zelo pela casa de Deus. E aqui em Profeta Ageu é a mesma coisa. Para que o povo pudesse zelar pela casa de Deus, eles precisavam esquecer um pouco as suas casas. Isso aqui parece ser um ponto de discórdia entre muitos aqui. Alguns podem estar olhando: calma aí. Então Deus vai preferir, eu não estou falando isso, tá? Vou chegar onde eu quero chegar, irmãos. Então Deus prefira que eu esteja 24 horas na casa de Deus e esqueça a minha casa e minha família? Não. Vocês vão entender, a gente vai entender. Mas essa foi a profecia de Ageu. Vocês compreendem isso? Amém? Amém. E essa é uma palavra muito boa, né, para pregar sobre dízimos e ofertas, né? Mas eu quero falar algo além disso. E ela é válida para isso, tá? Ela é válida para isso também. Mas o ponto importante aqui, para concluir essa primeira parte aqui, quando você olha para a sua vida e vê se está bastando e sendo suficiente, tudo que você tem, o que você faz, se você tem suficiência ou não, isso pode ser um sinal de que talvez você não esteja edificando e zelando pela casa de Deus. Você entende isso? Eles não jamais querem colocar fardos em ninguém, mas quando eu pedi para cada um se analisar, se você pensou: não, eu vivo isso, parece que o meu salário entra num sactel furado e nunca é suficiente. Talvez o Senhor esteja dizendo para você essa noite: é porque a casa de Deus está em ruínas e você está priorizando a sua própria casa, a minha casa.
Talvez seja isso que o Senhor esteja dizendo. E você pode medir hoje se é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Talvez o Senhor esteja chamando a atenção. Isso é uma forma de Deus chamar a atenção do povo. Tá? Amém. Mas um grande ponto aqui, irmãos, é o que é a casa de Deus? Qual é a casa de Deus? Pergunte, irmão, ao seu lado, o que é a casa de Deus? Como eu falei para vocês, né, nós temos um costume de chamar as nossas igrejas, ou templos, né, os nossos prédios de casa de Deus. E, na verdade, a gente chama esse nosso edifício aqui de templo, mas ele não se parece com os templos do povo, da época do povo de Israel. Isso aqui se parece mais com a sinagoga. São diferentes, né? Os templos eram locais de sacrifício, né? Onde tinha os altares de sacrifício, onde tinha o santo lugar, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, com os altares, onde oferecia sacrifício de animais, sacrifício de incenso, e o povo ia lá e entregava a sua oferta para ser oferecida. Essa estrutura aqui nossa, né, de paredes, cadeiras, um púlpito e alguém pregando, se parece mais com as sinagogas. E o que era chamado nessa época era muito claro. Nessa época era muito claro. O que era chamado de casa de Deus era o templo. Primeiro o tabernáculo, as tendas onde a arca do Senhor ficava, e depois o templo que foi construído. Isso era chamado de casa de Deus. Era muito claro para todo mundo. A casa de Deus tinha ali uma referência para você olhar e falar que ela é a casa de Deus. Mas por que aquilo era chamado de casa de Deus? Não é porque tinha um formato de uma casa. Quando Davi, quem lembra aqui o texto que Zanota leu aqui na terça-feira, né? Não, desculpa. Quinta, né? Estou perdido aqui. O dia 1 foi quarta, né? Na quinta-feira, Zanota aqui. Ele leu Isaías 66, vocês lembram? Que Deus, ele diz, o que ele diz? Ele diz, que casa me edificareis vós? No céu está o meu trono, e a terra é o descanso dos meus pés. Ontem eu peguei meus filhos e falei, filhos, eu li esse texto para eles e fiz, olha para o céu. Deus, ele está sentado lá no céu, e aqui na terra estão os pés deles. Exatamente, os pés. Tu pensa nessa cena, para Deus descansar os pés na terra. Então, a conclusão de Isaías é, que casa vocês podem edificar para Deus? Construam uma casa. Você acha que vai conseguir reter ao Senhor? Esse vai ser o lugar do repouso de Deus? Ele diz, onde vai ser o lugar do meu repouso? Que casa me edificarei vós? Interessante que Estevão, ele dá essa mesma mensagem para o povo de Deus, e quando ele chega nesse ponto, ele fala, vocês, israelitas, edificaram um templo ao Senhor, reedificaram a segunda vez, que naquela época estava o templo de Zorobabel, né, o segundo templo edificado. Ele fala, mas o Senhor diz, que casa me edificareis? Ele cita Isaías, o céu é o meu trono e a terra é o descanso dos meus pés. Que casa pode me sustentar? E ali ele dá uma palavra dura. Quando ele chega nesse momento, ele fala, né, vocês são desobedientes. E aí eles pegam em pedras e matam Estevão. Quando Davi resolve edificar uma casa para Deus, o profeta Natan chega para ele e fala, assim diz o Senhor, Davi, desde que eu levantei Moisés, eu habito, a minha arca habita em tendas, em tabernáculos e em tendas. E ele diz, e eu nunca pedi, nem para Moisés, nem para nenhum dos juízes, nem para ninguém, que me edificasse um templo de cedro. Eu nunca pedi isso. O Senhor, ele diz para Davi, eu nunca pedi, Davi. E a gente já teve aqui, né, as ministrações, né, de Zanota, de Ebenezer, né, onde Zanota trouxe a revelação de que a casa de Deus
ele habita com o contrito e o quebrantado, não foi? E Ebenezer falou da casa de oração, né? A minha casa será chamada casa de oração. É preciso a gente entender que tudo que foi no passado, tudo que ocorreu nos tempos da lei, elas são sombra, tá? Elas são simbologias que apontam para uma revelação. A casa de Deus, o templo e o tabernáculo era conhecida pela casa de Deus, porque era o lugar onde estava a arca do Senhor. Simplesmente por isso. Onde estava a arca do Senhor, ali era chamado de casa de Deus. Então não era o templo pelo templo, não eram as pedras pelas pedras, os tijolos pelos tijolos. Era o lugar onde estava a arca de Deus. Por um tempo, a casa de Deus foi a casa de Obed-Edom, né? Vocês lembram dessa administração, né? Passou quanto tempo lá a arca? 3 meses, né? E o Senhor abençoou muitíssimo. Por que era onde estava a arca? Porque a arca representava para o povo de Deus o lugar onde Deus habita. A arca representava o local da habitação de Deus com os homens. Porque todo mundo tinha o entendimento que Deus habita nos céus, mas a arca é onde Deus habita com os homens. Quando Davi ele fala, eu quero edificar uma casa para Deus, ele quer edificar uma casa para a arca do Senhor. Porque ele diz, a arca do Senhor habita em tendas. Então a casa de Deus é o lugar onde Deus habita. Então a reclamação de Ageu, eu quero que você entenda dessa forma. Ele diz, enquanto a minha casa está em ruínas, você está preocupado em edificar uma casa para você e não edificar um lugar onde Deus habita. A grande pergunta é, você tem edificado um lugar para Deus habitar? Independente de onde é esse lugar fisicamente. Se é aqui, nesse prédio, né, se é lá no templo de Salomão, se é na tenda, se é no seu quarto, na sua casa. Você tem edificado um lugar onde Deus habita, para Deus habitar? E é essa reclamação, né? Reclamar parece ser, mas é isso, né? Que Deus ele faz através do profeta Ageu. A cada um de nós, vocês estão preocupados em edificar as suas próprias coisas, mas o lugar onde eu habito, onde é que está? Né? Onde é que está o seu esforço para isso? Onde é que está o nosso esforço para isso? E, irmãos, é muito interessante, porque quando a gente vai para o Novo Testamento, né, algumas passagens, por exemplo, 1 Coríntios 3,16, Paulo ele diz assim, ele fala, não sabeis vós, irmãos, que vocês são a casa espiritual de Deus? Diga ao seu irmão, não, você não sabia que você é a casa espiritual de Deus? 1 Coríntios 3,16, ou santuário de Deus, né? Você não sabia disso? E que o Espírito Santo de Deus habita em você? Aí ele diz, aquele que destruir o santuário de Deus, eu o destruirei. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então o Senhor está dizendo, isso é muito precioso para mim, isso é muito tremendo. Eu não sei como você enxerga isso. Mas aquele Deus de Isaías que disse, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificarei vós? Ele fala que nós somos a sua casa. É por isso que ele disse, eu habito com o contrito, né, com o aflito, com o humilde, quebrantado. Não sabeis que vocês são a casa de Deus? Em 1 Pedro 2,5 ele também diz, né? Que nós somos edificados pedras espirituais, casas espirituais de Deus, a fim de oferecer sacrifícios sacerdotais ali. Quando ele diz aquele texto, vós sois nação santa, povo eleito, né, povo de propriedade exclusiva de Deus.
também em 2 Coríntios, o famoso texto de 2 Coríntios, acho que 6, deixa eu só procurar aqui rápido, para não falar nada errado para vocês. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Aí ele diz, porque que sociedade, presta atenção, ele está dizendo para nós, não se coloque em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão com a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união entre crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então talvez alguém aqui questione, não, mas aí calma aí. Como é que Ageu disse que o povo estava preocupado consigo mesmo e não com a casa de Deus, e agora você está dizendo que nós somos a casa de Deus, né? Então me preocupar comigo mesmo, eu estou me preocupando com a casa de Deus, afinal de contas eu sou a casa de Deus, né? Essa é a exegese, né, daquele que quer dar desculpas, né? Daquele que quer justificar, perdão, né, sua própria carnalidade. Porque tudo isso é representação e simbologia. A casa dos homens com a casa de Deus no passado representa hoje aquilo que nós poderíamos separar em nossa vida, entre a nossa vida espiritual e a nossa vida terrena, carnal. E eu não quero trazer aqui, né, o conceito grego de secularismo versus, né, sacro, aquela história. Até porque o grande problema desse conceito, né, que a gente fala, isso é secular, isso é sagrado. O problema é que a gente está apontando sempre para as coisas externas, né? Um trabalho secular, né? Um objeto secular e um objeto sagrado. Mas quando Deus, ele sempre olhou para o interior, para o coração. Talvez o erro dos gregos foi esse, né? Mas há uma separação entre sagrado e mundano. A gente leu aqui, entre luz e trevas, né? Entre santuário de Deus e ídolos. Mas isso aqui o é interiormente. Né? Porque quando eu estou... Quando eu estou, por exemplo, edificando habitação para Deus em mim, é quando eu estou, por exemplo, assistindo um filme da Netflix, e ali eu estou edificando uma habitação para Deus? Eu estou ou não? Não. Ali eu estou cuidando de quê? Das minhas próprias coisas. Quando eu estou trabalhando, posso até estar, né? Dependendo aí das motivações e do que eu faço no meu trabalho. Eu posso estar edificando uma casa para Deus ou não. Mas de regra, eu estou apenas cuidando das minhas coisas. Eu jamais quero dizer que você não tem que trabalhar. Né? Tem alguém que trabalha aqui, sou eu. Tenho 2 empregos. Né? Mas o ponto não é esse. O ponto é, quando é que nós estamos edificando para Deus, em nós, um lugar para Ele habitar? E quando é que eu estou só preocupado com as minhas coisas, com os meus prazeres, com as minhas distrações que eu gosto, com as comidas que eu gosto, com as conquistas que eu quero ter, com o tempo que eu quero gastar? E quando é que eu estou preocupado em preparar uma casa para Deus? A gente poderia fazer a analogia... talvez Deus estivesse reclamando, né, em Ageu, dizendo, o seu salário vai para um sactel furado, meu filho, porque você está preocupado com o seu carro, com o seu filmezinho de fim de noite, né, o filme da Netflix de noite, enquanto que
a sua vida de oração, enquanto que a sua vida de leitura da palavra, de jejum, está em ruínas. Porque é esse o lugar onde o Senhor habita. Porque nós somos edificados casas espirituais de Deus. É uma casa espiritual, irmão. Então nós precisamos preparar um lugar para Deus habitar. Zelar pela casa de Deus significa zelar dentro de mim e de você, um lugar onde Deus possa habitar. E é a segunda reflexão que eu peço que você faça hoje. Você poderia dizer que Deus habita em mim? Deus habita comigo em minha casa? Esses dias eu vi uma mensagem curta, né, de John Piper. E ele fala assim: irmãos, o que nós temos é um grupo de pessoas que visitam a Deus no fim de semana. Porque essa é a realidade. Né? Essa é a realidade. Muitos de nós só oramos, só abrimos a nossa Bíblia, só fazemos uma oração e só cantamos louvores no domingo ou na quarta, em dias específicos. Tem alguns que só se dedicam à oração e à palavra quando está perto, quando ele é escalado, né? Está escalado para ministrar, e no dia anterior, no sábado, na sexta, ora ali, faz um jejum porque vai ministrar no domingo, ou porque vai pregar na célula, ou no culto de quarta-feira, ou no encontro, quando está chegando perto do encontro, né? É um avivamento de jejum e oração. Isso não me parece um lugar onde Deus habita, isso me parece um hotel, né? Um hotel, onde Deus vai lá, passar 2 dias, 3 dias e volta, né? Mas Ele não nos chamou para edificar um hotel. Ele nos chamou para edificar uma casa para Ele. E é por isso que eu disse que parece que sempre zelar pela casa do Senhor vai contrapor zelar algo para mim. Porque para você edificar em você uma casa para Deus, você vai ter que dizer não para 1 hora ali de filme de Netflix. Você vai ter que dizer não para uma comida. Você vai ter que dizer não para 1 hora de sono. Sempre vai contrapor. E é isso que Deus está aqui reclamando em Ageu. A minha casa está em ruínas, irmãos. O lugar onde eu habito em você, você diz, não, ainda não é o tempo, porque eu estou aqui muito dedicado com a minha faculdade, né, e com o meu trabalho, eu estou trabalhando 2 empregos. Depois eu volto a orar e leio a Bíblia. Depois, amanhã é sempre amanhã, né? E nunca chega. Então, eu quero que ecoe a voz, né, do profeta Ageu em nossos corações essa noite, dizendo: aquele lugar que você prepara para a minha habitação, né, ele está em ruínas, volta lá e edifica ao Senhor. Não é que você tem que esquecer das suas coisas, mas é uma primícia, né? A casa de Deus, o lugar da habitação de Deus em primeiro lugar. Tem um pastor chinês que ele diz: é uma regra lá em casa, eu só faço café depois que eu leio a Bíblia. É a regra dele. Porque ele gosta muito de café. Tem aqui irmãos que gostam de café? Café é bom, né? Sem açúcar, viu? Se converta e tome sem açúcar. Mas ele diz: eu só preparo o café depois que eu leio a Bíblia. Porque primeiro, o lugar da habitação de Deus. É sobre isso, irmãos, né? O pastor já cansou de dizer aqui, né, de John Wesley falando: eu não vou permitir que os passarinhos louvem ao Senhor antes de mim. Isso é zelar pela habitação de Deus, que somos nós. Por que Deus quis, né? Eu não concordaria com isso. Deus, se habitar em nós, não acho certo, né? Mas Ele quis, na sua graça, na sua infinita bondade. É como diz aquela música, né? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. E essa é a grande sabedoria que é loucura para o mundo, né? O Deus poderoso e soberano veio habitar com os vermezinhos de Jacó. Isso é graça, irmãos.
Isso é graça. Mas Ele só quer que você prepare um lugar para Ele habitar. Se Ele decidir habitar em você, já não é razão suficiente para você fazer isso. Eu não sei mais o que seria. E aí, para finalizar, só quero que você olhe para esse irmão que está do seu lado. Porque se você é casa espiritual de Deus, Ele escolheu para habitar em você, esse irmão está do seu lado, também o é. Então, zelar pela casa de Deus significa você também zelar por essa pessoa linda aí que está do seu lado, né? É por isso que todas as leis dos profetas se resumem em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Zelar pela casa de Deus é zelar pela vida do seu irmão. Como é que está a casa espiritual do seu irmão? Se preocupe com ela também, né? Ligue para ele, né? Vá lá, dê uma palavra. Faz um pacto de oração e de jejum, de algum horário. Teu irmão está esfriando na fé, vai lá atrás. Aviva o coração dele. Isso é zelar pela casa de Deus, porque Ele é a habitação do Senhor. E para fazer isso, a gente tem que esquecer um pouco as nossas coisas também. Porque eu vou ter que... É que eu não sei você, mas se eu fosse dedicar as 24 horas do dia para coisas que eu preciso fazer na minha vida, eu preencho as 24 horas. Eu tenho sempre o que fazer. Para mim, para a minha vida, né? Para a minha casa. Então eu vou ter que sempre abrir mão de alguma coisa para ir ajudar meu irmão, né? Ou para edificar a minha vida própria espiritual. Então, só para finalizar, eu estou que nem pastor Chico, né? Para finalizar e nunca finaliza, né? Quando ele fala para finalizar, eu já sei que tem mais uns 30 minutos. Talvez alguém pense assim: esse Deus aí parece meio ciumento, né? Parece meio... Está em crise, Deus está em crise. Ah, porque você não está edificando minha casa, então eu vou fazer faltar para você. Parece um Deus ditador. Eu não poderia escolher, não. Né? Poderia escolher. Tá, eu posso edificar a casa de Deus, ou para mim, eu quero edificar para mim. Não interfere na minha vida, deixa eu edificar minha casa e conquistar minhas coisas. Porque parece que Deus está interferindo para forçar você a edificar a casa de Deus, né? Parece que isso está acontecendo. Irmãos, eu estava falando para minha esposa, a gente precisa mudar a nossa ótica sobre Deus. Quando a gente olha para Deus como um Senhor, um governador, é isso que a gente vai pensar. Porque imagina você, o nosso prefeito humano, chega aqui e obriga todos vocês a pararem de trabalhar nas suas coisas e, sei lá, construir ali um prédio para a prefeitura. E aí ele fala, se você não parar e fazer, eu vou colocar imposto sobre você e você não vai ter dinheiro. É mais ou menos isso que parece que está acontecendo, né? Que Deus faz aqui na cabeça de muitos. Para quem olha para Deus como um governador, um rei sentado ali governando com cargos. Mas a gente precisa começar a olhar para Deus como um pai corrigindo seus filhos. Porque o meu filho, quando ele não zela pela nossa casa, ele não se preocupa com o pé sujo e sobe no sofá e não vai limpar, quando ele não se preocupa em fazer as obrigações dele para cuidar da casa, eu digo para ele, olha filho, não, primeiro, todo pai fala isso, primeiro as obrigações, primeiro arruma a sua cama, depois você vai se divertir. E aí se ele não faz, o que é que nós pais fazemos? Tiramos a diversão. Mas não é porque eu quero ser um carrasco para o meu filho, eu brigar, é porque eu sei que aquilo é bom para ele. Ele colocar dentro dele uma cultura de se preocupar e zelar pela casa, isso vai ser bom para o seu caráter, para a sua vida. Deus não está querendo nos forçar nada, Ele está querendo nos fazer ser bons, santos e perfeitos diante dEle. Quando Ele faz isso, é para chamar a nossa atenção, é para nos tratar, é para nos aperfeiçoar. Tira a tua visão de Deus como um imperador, Ele é teu pai. É porque você precisa, dentro de você, no seu coração, aprender a amar a casa de Deus, o lugar da habitação dEle. Se isso estiver dentro de você, Deus Ele cumpre o propósito dEle. A missão, a razão de Cristo ter vindo ao mundo e morrido na cruz, é para que nós aprendêssemos a amar o lugar da habitação de Deus.
Então Deus não está em crise. Ele está fazendo algo bom para mim e para você. Quando Deus ele parece cerrar os céus na sua vida, Ele está fazendo algo bom para você. Você entende isso? Ele está chamando a tua atenção para você voltar a amar o lugar da habitação dEle e ter suficiência na sua presença, suficiência na sua graça. Tem uma música de criança que diz assim: melhor do que chocolate, melhor do que bombom, melhor do que pirulito, o céu é muito bom. Irmão, deixa eu te dizer, é melhor. Concorda, filha? O céu é melhor do que a presença de Deus, o lugar da habitação de Deus é melhor do que dinheiro, é melhor do que carro, é melhor do que viagens, é melhor do que filmes, é melhor do que diversão, melhor do que sushi, né? É melhor. Aprenda, vamos aprender a ter suficiência na habitação de Deus em nossas vidas. Porque se Ele for suficiente para a gente, isso vai ser, por consequência, a nossa prioridade, preparar um lugar para Ele habitar. Vai ser a nossa primícia. Porque não, quando eu falo o zelo da tua casa, quando Davi fala o zelo da tua casa me consome, ele não está falando de olhar as opções, eu posso priorizar. E vamos lá, eu estou falando de coisa aqui que nem pecado é, né? Porque se dedicar para trabalhar, assistir um filme, eu estou falando de pecado. Quando a gente fala de pecado, a gente já está indo além, a gente está falando de profanar o santuário de Deus, né? Que foi o que, meu nome do imperador lá, Etífio Epifânio, né? Ele fez. Profanou o santuário de Deus, oferecendo um porco, né? No lugar onde era para oferecer carneiro, né? Um animal imundo foi oferecido ali. Quando a gente fala de pecado, você não está simplesmente cuidando das suas coisas. Pecado, você já está profanando o santuário de Deus, que é você. Aí já é mais além, né? Mas vamos voltar aqui um pouco. Estou falando nem de pecado, estou falando de cuidar das suas coisas e esquecer o lugar da habitação de Deus, né? Não é questão de você olhar, eu posso assistir Netflix e orar. Vou orar hoje. Aí amanhã você fala, não, já orei ontem, né, já estou, né, a substância que eu comi ontem ainda está me sustentando hoje. Amanhã eu não estou escalado, nem depois de amanhã. Eu não preciso estar espiritual ou amanhã. Sei que muitos aqui já pensaram isso, porque eu já pensei isso. E eu me pego pensando isso às vezes. Então eu não preciso me consagrar tanto a Deus hoje. É ou não é verdade? Isso passa ou não passa na nossa cabeça? Quando Davi ele diz, o zelo pela tua casa me consome, ele está dizendo que isso não é nenhuma escolha para ele. Ele quando vê diante dessa opção, ele fala, o zelo da tua casa me consome, então eu vou orar. Eu vou preparar um lugar para o Senhor habitar. Porque tem um fogo dentro em mim, que não me dá nem opção de fazer outra coisa, porque eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação. Então o que está faltando dentro de nós é esse fogo, né, nos consumir. Esse amor pela habitação de Deus. Muitos aqui já tiveram esse amor. E por falta talvez de colocar lenha, de apogia, essa chama já se apagou. E a minha oração é que, além desse alerta que Deus nos traz hoje, é que Ele reacenda esse fogo, esse prazer. Estava lendo hoje um post de Ângelo Basso, e ele fala como vencer o pecado, né? Ele vai falando da trilha até vencer o pecado. E ele fala que o estágio final que a gente chega é quando a presença de Deus é mais prazerosa do que qualquer outra coisa. E aí você vence o pecado. Porque você prefere estar na presença de Deus do que pecar, né? Do que fazer qualquer outra coisa. Isso é um zelo que consome a casa do Senhor. Isso é ser consumido. Não é apenas eu queria fazer aquilo, mas isso aqui é o certo. Talvez a gente inicie assim. Isso é disciplina espiritual, né? Primeiro você inicia renunciando, né? Ali sacrificando, até que um dia a chama volta a arder no seu coração, ela volta a queimar. E o zelo pela casa do Senhor consome-nos. Como diz o profeta Jeremias, né? Ele fala, estava tão difícil que eu já não podia suportar, então eu pensei em parar de anunciar a sua palavra. Eu só pensei em parar de anunciar a sua palavra, mas quando eu pensei, aquilo foi como um fogo nos meus ossos.
E eu já não podia mais. Não conseguia não anunciar a sua palavra, porque ela é como um fogo nos meus ossos. Quando algum irmão diz, eu creio até os ossos, isso está lá, foi o que Jeremias falou, né? Fogo dentro dos ossos dele. Isso é um zelo nos consumindo. E a minha oração é que o Senhor venha com o seu Espírito reacender essa chama em nós. Amém? Amém. Então, curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, aqui estamos nós diante de Ti, o Teu povo, e eu te peço que o Senhor levante em nós o espírito de Zorobabel, Senhor, nesse momento. Aquele que ouviu a voz do profeta, aquele que ouviu a palavra do Senhor, e pronto se propôs em seu coração a edificar para Ti uma casa, Senhor. Aquele que ouviu o sentimento do Senhor Deus. Como está teu coração, Senhor? Qual é o sentimento de Deus? O que te pesa no coração? O que te entristece, ó Deus? O que te alegra? Ó Deus, com isso eu quero me importar. E ouvir a tua voz, ouvir o que tu pedes de nós, o que tu requeres de nós, Senhor. E hoje, nesse dia, não endureçais o vosso coração às palavras do Senhor. Porque assim diz o Senhor: eis que eu estou fechando o céu sobre vocês. Eu estou trazendo seca sobre a terra, a ferrugem sobre os vossos materiais. E por que, diz o Senhor? Porque a minha casa está em ruínas, o lugar da minha habitação, o lugar onde a minha glória desce, onde a minha arca está, repousa. Porque eu escolhi fazer esse lugar dentro de vós, diz o Senhor, mas esse lugar está em ruínas. Eu não encontro dentro de você, dentro de cada um de vocês, um lugar para descer e ali repousar diariamente e ali poder descansar. Porque vocês estão preocupados em edificar suas próprias casas, suas próprias coisas, seus próprios anseios, aquilo que é terreno, aquilo que é temporário, aquilo que um dia vai ter fim, aquilo que traça e ferrugem corrói, que o ladrão rouba. Olhai para as coisas lá do alto, diz o Senhor, onde nem a traça, ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde o ladrão não rouba. Dentro de nós somos o santuário de Deus vivo. Ou esse santuário está em ruínas, ou ele está sendo edificado dia após dia. É diário, Senhor, tem que ser diário. Quem ama, Senhor, a tua habitação, quem ama a tua casa, quem zela pela tua casa, faz com que esse altar permaneça de pé dia após dia. Não em dias específicos. Não em dias específicos, porque o Senhor não pediu para nós um hotel, Senhor. O Senhor não nos pediu, não nos escolheu para fazer um lugar de visitação, mas um lugar de habitação. Você escolheu pôr em nós o teu Espírito. Não sabeis vós que sois santuários de Deus vivo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Oh Deus, isso é muito precioso, isso é muito valioso. E nós queremos voltar para Ti, assim como Zorobabel e aqueles 42 mil homens voltaram, confessaram seu pecado. Eles confessaram, porque a gente vê no livro de Esdras, no livro de Neemias, que eles fazem orações e eles confessam seus pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Porque não se preocupar com o lugar da tua habitação, dentro de mim, dentro da vida do meu irmão, é pecado diante de Ti.
nós queremos voltar para Ti, Senhor. Eu quero voltar para Ti, Senhor. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Senhor, por todos os dias em que eu curti um filme, em que eu curti uma comida boa, um passeio, por todos os dias, Senhor, em que eu gastei meu dinheiro para manter as minhas coisas, e eu não te dei 10 minutos de oração, 30 minutos de oração, 1 hora sequer. Eu não busquei a Tua palavra, eu não primiciei as minhas horas, o meu tempo, o meu vigor a Ti, o meu dinheiro, 1 centavo sequer eu não dei para contribuir para a Tua obra, para ajudar um irmão, Senhor, ou algum dos Teus pequeninos que tem fome e sede, Senhor. Voltamos para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar esse caminho dia após dia, Senhor. É dia após dia, Senhor. É por isso que o fogo, ele não podia se apagar no altar. Ele tinha que queimar diariamente, Senhor. Porque ele representa a Tua habitação, Senhor. A Tua habitação.